Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde às nossas convidadas, a professora Nazaré da Costa Cabral, que se faz acompanhar pela doutora Patrícia Semião e a doutora Noémia Goulart, ambas membros do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas. Professora Nazaré, está-nos a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estamos a ouvi-la perfeitamente. Muito obrigada. Eu, antes de formalmente dar início à sua audição, explicava-lhe só como é que funciona. Tem direito a uma intervenção inicial, após a qual haverá, no limite, 3 rondas de questões para que os senhores e as senhoras deputadas dos grupos e representações parlamentares possam colocar as questões que entenderem. A primeira e a segunda ronda são idênticas. Haverá perguntas de cada grupo de representação parlamentar com direito à réplica para que possam responder, havendo necessidade de uma terceira ronda. Nesse caso, o modelo é um pouco diferente, as questões são colocadas em bloco para que depois possa responder também em bloco e encerrar a audição. Sendo assim, vamos então dar início aos nossos trabalhos desta tarde. Vamos ouvir agora o Conselho das Finanças Públicas, que se faz representar pela sua Presidente do Conselho Superior, a professora Nazaré da Costa Cabral, acompanhada, como já disse, pelas doutoras Patrícia Semião e Noémia Goulart, membros do Conselho Superior do Conselho de Finanças Públicas. Doutora Nazaré da Costa Cabral, tem direito à intervenção inicial. Dou-lhe agora a palavra, após a qual os senhores e as senhoras deputadas colocarão as questões que entenderem. A palavra é sua, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e aos senhores deputados presentes na Comissão. Um agradecimento pelo convite que foi formulado ao Conselho das Finanças Públicas para estar presente nesta audição. Eu vou começar depois, em bom rigor, também vou partilhar com as minhas colegas esta apresentação, uma vez que isto foi um trabalho de preparação conjunto, mas tentaremos cumprir o tempo que é regulamentar. Penso que serão 10 minutos para esta breve apresentação e, portanto, estaremos dentro do limite. Começava então, já agora, tenho aqui esta sequência desta apresentação, engloba 3 tópicos que de alguma maneira vão ao encontro daquele que foi, no fundo, o plano que foi apresentado pela Iniciativa Liberal e que nos fizeram chegar um plano intitulado Um Plano Estratégico de Redução da Despesa e, portanto, entendemos que seria útil começar por fazer um brevíssimo enquadramento orçamental da região autónoma dos Açores, depois também uma breve caracterização da atual situação orçamental e financeira da região e depois então uma indicação de alguns métodos ou mecanismos que podem ser usados para uma melhor controlo e acompanhamento da despesa pública. Começando então agora deixei de ter acesso exatamente. Começando então pelo enquadramento orçamental, isto é só mesmo uma recordação, mas penso que é sempre útil porque, por vezes, enfim, de facto existe aqui um conjunto significativo de diplomas de legislação que é aplicável à região autónoma e de onde resultam aquilo que são as chamadas regras ou princípios orçamentais que, de facto, condicionam e constituem restrições orçamentais a esta mesma região, enfim, como às regiões autónomas em geral. As primeiras regras são as que estão contempladas na Lei de Enquadramento Orçamental e aqui eu destacaria 3 princípios fundamentais. O princípio da estabilidade orçamental, que aponta justamente para a necessidade de equilíbrio orçamental. Depois, a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas, do Estado no seu todo e, portanto, as entidades regionais devem, portanto, concorrer para esse objetivo também, e depois um princípio de equidade intergeracional. Por outro lado, temos depois um conjunto de regras orçamentais numéricas, particularmente no que diz respeito ao saldo e em concreto saldo estrutural e também à dívida pública, que constam do título 2º da Lei de Enquadramento Orçamental, particularmente do seu capítulo 3º, secção 1ª, e estas regras são regras que podemos dizer que são, pelo menos implicitamente, também aplicáveis às regiões autónomas, na medida em que são regras gerais, regras orçamentais gerais,
que se referem ao conjunto das administrações públicas. Depois, destacaria também a lei específica, a lei de enquadramento orçamental específica para a região autónoma dos Açores, uma lei já mais antiga, mas que ainda se mantém em vigor, a lei 79/98, e que inclui também um artigo 4º, o artigo relativo ao equilíbrio orçamental, e que especifica essa modalidade de equilíbrio, nomeadamente na vertente de saldo de tesouraria, portanto, a ideia de um saldo efetivo, de um equilíbrio efetivo entre as receitas efetivas e as despesas efetivas da região. Portanto, uma noção de saldo orçamental que está contemplado nesse artigo. Destacaria depois, agora como legislação mais recente e que tem, de facto, uma importância e também, de alguma maneira, que penso neste momento estará a ser já objeto de alguma discussão, as duas regras orçamentais contempladas na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, a Lei de 2013, uma lei orgânica de 2013, e onde temos, de facto, os dois critérios de equilíbrio orçamental. Por um lado, o critério de equilíbrio orçamental contemplado no artigo 16, o chamado critério do saldo corrente ajustado ou mitigado, e depois uma regra de dívida pública, de dívida regional, contemplada no artigo 40. É certo que estas duas regras estiveram suspensas nos últimos anos, em virtude na sequência da pandemia e das medidas que foram acionadas na sequência da pandemia. No exercício que nós fizemos de verificação destas regras, de facto, nós notamos que a região autónoma dos Açores não tem cumprido, pelo menos desde 2018, estas duas regras orçamentais. E, portanto, isto aqui obriga naturalmente a uma reflexão sobre o desenho das regras em si e sobre a capacidade que a região tem justamente para assegurar o respectivo cumprimento. Faço notar que no ano de 2024, a tal cláusula de suspensão que se verificou nos anos anteriores deixou de estar em vigor e, portanto, neste momento já teremos condições de novo para verificar a aplicabilidade do cumprimento destas regras por parte da região autónoma dos Açores. Passo agora a palavra à minha colega, a doutora Patrícia Semião. Boa tarde, estão-me a ouvir? Boa tarde, estamos a ouvi-la perfeitamente. Sim. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Nós trazemos aqui também alguns números mais recentes, indicadores mais recentes das finanças regionais, relativamente aqui à posição orçamental da região autónoma dos Açores. Portanto, no primeiro gráfico nós podemos verificar que a região autónoma dos Açores tem apresentado déficits nos últimos anos, portanto, mais do que na última década, e esses déficits têm sido, no fundo, ainda mais vinculados na sequência dos apoios financeiros que têm sido concedidos à SATA, quer em termos de garantias, quer em termos de dotações de capital. Obviamente que estes déficits foram mais pronunciados nos anos 2020 a 2022, por causa da crise Covid e também da crise energética. Não obstante, em 23 e 24, esses déficits voltaram-se a verificar e em 2024 o déficit ainda foi superior a 23. Dou aqui uma pequena nota em relação ao PIB regional de 24, portanto, uma vez que não está disponível, nós estamos a considerar a taxa de crescimento que está implícita no orçamento da região para 2025. Em relação à dívida, portanto, no segundo gráfico, apresentamos a dívida da região, que, de facto, em percentagem do PIB regional, ela teve um decréscimo nos anos de 23 e 24, não obstante, continua acima daquilo que se verificou em 2019, antes da crise pandémica.
Damos aqui também uma pequena nota, portanto, do impacto que a SATA tem tido nessa dívida regional, simulando aqui o que seria a dívida regional sem esses apoios financeiros. Não sei se podemos passar. Obrigada. Neste primeiro gráfico em coluna, portanto, nós fizemos aqui uma análise em termos da composição do que é a despesa total da região autónoma dos Açores e verifica-se que ao longo dos últimos anos, portanto, não considerando os anos da crise pandémica, a despesa total tem-se registado e se situado em torno dos 32% do PIB regional. Contudo, a receita apresenta uma estrutura de peso no PIB de cerca de 29%. Da análise deste gráfico, portanto, o que se retira efetivamente como um dos maiores pesos na despesa pública regional são as despesas com pessoal, que nos últimos 2 anos cresceram 15,6%, ou seja, são mais 100 milhões de euros na despesa da região, e os consumos intermédios, que cresceram cerca de 18,6%, ou seja, mais 52,6 milhões de euros na despesa da região autónoma dos Açores. As despesas com pessoal têm, de facto, aqui um peso mais pronunciado e uma das considerações, portanto, que se consegue retirar é que, de facto, cerca de metade da despesa corrente são despesas com o pessoal. No segundo gráfico, apenas no fundo, uma imagem que ilustra o crescimento da despesa corrente e da receita corrente, e nos últimos anos passou-se a observar novamente um crescimento da despesa superior ao crescimento da receita corrente. Por fim, em termos de posição orçamental da região, trazemos aqui apenas alguns indicadores relacionados com a dívida comercial, na ótica, portanto, da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que de facto desde 2014 apresenta um crescimento, portanto, relativamente contínuo, tirando ali alguns anos de 2020 e 2021, e essa dívida comercial é depois, obviamente, acompanhada por um aumento quer dos pagamentos em atraso, quer dos prazos médios de pagamento, que em 2024 se situou em cerca de 138 dias. Portanto, esta é uma imagem relativamente global daquilo que são os principais indicadores das finanças regionais. E eu passava agora a palavra à minha colega do Conselho Superior, a doutora Noémia Goulart. Conseguem ouvir-me? Podem confirmar, por favor. Boa tarde, estamos a ouvir bem. Obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer o convite para estar aqui hoje, nesta audição. Eu vou passar muito brevemente aqui por um tema que nós temos sinalizado por diversas vezes nos relatórios que o Conselho das Finanças Públicas elabora sobre as contas públicas, nomeadamente do país, mas também por subsetores, e que tem a ver com instrumentos de gestão financeira pública que se destinam a controlar melhor a despesa pública. Isto porque a despesa pública, de facto, tem um peso significativo e a análise da despesa pública não pode limitar-se exclusivamente a uma análise ex post dos grandes agregados, nem uma análise ex ante quando estamos a olhar para o efeito de medidas novas que se pretendem implementar, e, portanto, há uma abordagem que tem vindo a ser implementada na maioria dos países da OCDE e que permite, no fundo, fazer uma abordagem intermédia àquilo que é a despesa pública, nomeadamente àquilo que é a despesa estrutural, que diz respeito à despesa que resulta de políticas que foram implementadas no passado e que pode já não estar adequada àquilo que são as necessidades de hoje em dia. Portanto, vou falar-vos do instrumento de revisão da despesa.
Este instrumento tem como grandes objetivos, no fundo, otimizar a afetação de recursos públicos no orçamento de Estado e nos orçamentos regionais, visa melhorar a qualidade da despesa pública e melhorar a eficiência dessa mesma despesa e permitir também olhar para a despesa que foi, no fundo, adotada no passado e perceber se ela está adequada àquilo que são os objetivos da política pública em cada momento, permitindo com isso ou reduzir a despesa e ganhar eficiência, ou manter o nível de despesa, mas criar espaço orçamental para novas medidas de política pública, ou também para fazer face àquilo que são as pressões orçamentais que nós sabemos que existem e que decorrem de políticas que já foram adotadas no passado. A principal vantagem deste instrumento de revisão de despesa é o facto de permitir, face àquilo que são outros instrumentos mais transversais, poupanças que têm uma melhor qualidade e tendem a ser mais duradouras porque são mais focadas em áreas em concreto. Portanto, este instrumento permite, no fundo, ir fazendo análises de forma sistemática a todas as despesas existentes, selecionando áreas específicas que se quer revisitar em cada momento. Podem passar para o próximo slide, por favor? Ok, portanto, existem vários tipos de abordagem num processo de revisão de despesa. Há países que fazem abordagens ad hoc, nós também já o fizemos aqui em Portugal, mas a maior parte dos processos que têm mais sucesso passam por, no fundo, integrar o processo de revisão da despesa ao longo do ciclo orçamental, procedendo àquilo que nós chamamos de institucionalização do processo de revisão da despesa, quer no âmbito do processo orçamental, quer ao longo do ciclo orçamental. Naturalmente que, ao ser integrado, isto envolve vários atores, envolve e deve envolver vários atores, não só os atores que executam a despesa pública, mas também os atores que aprovam a despesa pública. Existem modelos que apontam mais para a constituição de equipas nas áreas setoriais, que olham para, no fundo, para a despesa associada às políticas que essas áreas setoriais implementam. Existem modelos onde o processo é, no fundo, desenvolvido em entidades mais centralizadas, por exemplo, na área das finanças, ou até por entidades independentes. E existem modelos que, no fundo, fazem revisões conjuntas, que é o modelo que nós temos agora em Portugal, no âmbito do Ministério das Finanças, que envolve quer o Ministério das Finanças, quer as áreas setoriais objeto de revisão. E depois, não menos importante do que isso, é naturalmente o escrutínio que tem que ser feito por parte de entidades independentes, como o Conselho das Finanças Públicas ou os Tribunais de Contas e também os Parlamentos. Em termos de etapas, de uma forma muito simples, estes processos tendem a organizar-se em torno de 4 grandes etapas. Uma primeira etapa que consiste na definição do objetivo dessa revisão e no desenho da forma como este processo se vai desenrolar. Numa segunda fase, há uma identificação num conjunto de opções que permitem reduzir a despesa ou reafetar a despesa. Numa terceira etapa, há uma decisão política sobre os caminhos a seguir, que depois levam à inclusão dessas medidas no âmbito do orçamento. E, por último, há a fase de implementação das medidas que resultam no processo de revisão, que depois são, no fundo, sujeitas a uma monitorização para efeitos de transparência e de accountability. Próximo slide. E por último, vou só deixar aqui algumas indicações úteis, por acaso terem interesse em explorar aqui este tema. Ao nível de experiências internacionais, como disse, a maior parte dos países da OCDE já faz este tipo de exercícios de revisão da despesa. A AIREF é uma entidade orçamental independente, é uma congênere do Conselho das Finanças Públicas que faz este tipo de trabalho em Espanha, para cada uma das regiões. Portanto, neste link podem consultar o trabalho que esta entidade desenvolve. Na Irlanda há um ministério especificamente para análise de despesa e para efetuar exercícios de revisão de despesa ao longo do tempo. O Reino Unido e a Holanda são países que têm estas experiências já mais consolidadas. E depois deixei aqui algumas notas relativamente a organismos internacionais que se têm debruçado sobre este tema e que têm feito várias recomendações a Portugal no sentido de implementar e de melhorar o processo, nomeadamente a Comissão Europeia, o FMI e a OCDE.
Ao nível nacional, deixo aqui também alguns links para aquilo que é o relatório do Tribunal de Contas sobre este processo em Portugal, que já teve 3 abordagens diferentes. Esta última abordagem, introduzida em 2023, já foi no âmbito de uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência. Isto já está a decorrer, já para uma fase de avaliação, e, portanto, já corresponde, no fundo, a uma fase mais avançada de implementação de processos de revisão de despesa. E vou passar agora a palavra à minha colega, a professora Nazaré, para concluir. Muito obrigada. Só rapidamente tirar então as últimas conclusões. Aquilo que nós podemos então identificar é que, não obstante, de facto, a trajetória de redução da dívida, do rácio da dívida no PIB regional que verificamos nestes últimos exercícios, é evidente que há enormes desafios, a região ainda se defronta com enormes desafios do ponto de vista orçamental, e há aqui exigências claras com vista ao equilíbrio das contas da região. Este é um grande desafio do ponto de vista da política orçamental a seguir. No que diz respeito às regras que são, no fundo, o corpo normativo que enquadra as finanças regionais, neste momento, como sabem, enfim, até melhor do que nós, estão em curso alterações às leis financeiras, à lei das finanças das regiões autónomas, também está em processo de revisão a lei de enquadramento orçamental, e por isso pensamos que este será o momento adequado para consagrarmos aqui uma maior coerência entre as regras orçamentais nacionais e as regionais. Também nos parece, evidentemente, que o Conselho das Finanças Públicas tem aqui um papel inestimável, um papel fundamental a dizer em matéria de acompanhamento e de monitorização do cumprimento das regras orçamentais, no caso particularmente das regiões autónomas, e, portanto, veríamos com bons olhos e como um sinal muito positivo se o papel do CFP fosse reforçado nesse processo de monitorização e, em concreto, no que está previsto na lei das finanças das regiões autónomas, naquilo que vai ser, no fundo, a nova lei a aprovar. Também, agora, do ponto de vista mais concreto, evidente que a região terá ainda algum espaço orçamental que lhe advém, no fundo, da sua própria capacidade fiscal e, concretamente, no âmbito do seu poder de adaptação do sistema fiscal às especificidades regionais, mas é evidente que as pressões do lado da despesa são muito significativas, como foi destacado, o peso da despesa com pessoal, o impacto da SATA nas contas da região, embora evidentemente ele tenha sido mais evidente durante a altura da Covid, mas é evidente que a empresa ainda está numa fase de resolução e de recuperação financeira e, portanto, e até de transformação da sua própria natureza jurídica, com o processo de privatização parcial que está em curso, e, portanto, tudo isso são desafios que se põem. E finalmente, mas não menos relevante, os riscos associados ao setor da saúde, que, aliás, é um problema nacional também, não é só um problema da região. Portanto, para concluir, parece-nos, de facto, oportuno introduzir mecanismos de controle de gasto público, nomeadamente o modelo que foi apresentado pela minha colega a doutora Noémia Goulart de revisão de despesa, de spending review, é um modelo que já está a seguir o seu caminho aqui no continente, portanto a nível do Ministério das Finanças, e ele está agora numa fase já de generalização a vários setores da administração pública e está também, por sua vez, a ser associado cada vez mais à consagração de uma orçamentação por programas mais efetiva e, portanto, à evolução também do modelo orçamental e, por isso, parece-nos que um plano de redução da despesa ou um plano estratégico de redução poderia, por exemplo, assentar numa metodologia ou poderia pelo menos começar ou ter em conta esta metodologia, uma vez que ela já é uma metodologia conhecida e usada em termos internacionais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Nazaré Cabral. Antes de abrir a ronda de inscrições, eu pedia-lhe ou perguntava-lhe se é possível enviarmos o documento que esteve a exibir para anexarmos como documento próprio no nosso relatório.
Com certeza, Sr. Presidente, assim faremos. Sim, sim. No final, eu dar-lhe o meu e-mail para que depois eu possa distribuir pelos senhores e pelas senhoras deputadas. Muito obrigado. Sendo assim, dou agora por iniciada a primeira ronda de questões e pergunto quem está ou quem se inscreve. Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Socialista, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Um cumprimento também especial à professora Nazaré Costa Cabral e à doutora Patrícia e doutora Noêmia pelas explicações e pelos importantes contributos que nos deram. De facto, nós temos vindo a analisar nos últimos, e em particular nos últimos 5 anos, aproveitando aqui o período ano 2019, que é pré-pandemia, e a sua evolução nos últimos até 2024, e nós comprovamos que a despesa corrente tem crescido de forma muito significativa e o desequilíbrio que hoje se verifica de forma mais acentuada resulta em grande parte deste aumento da despesa corrente num nível muito superior ao aumento da receita no mesmo período. E a primeira questão que coloco tem a ver exatamente com o incumprimento das regras orçamentais e, tendo em conta os dados disponíveis já para 2024, que perspectivas é que tem para o cumprimento ou não da regra orçamental quer do rácio das despesas correntes face às receitas correntes, quer no essencial da regra do equilíbrio orçamental, uma vez que esta regra volta a estar ativa em 2024. Uma segunda questão tem a ver com o facto de, em 2023, que é o último ano, creio que foi analisado de forma completa pelo Conselho de Finanças Públicas, das contas da região, em que vem, no relatório que foi produzido, vem de forma clara que a região autónoma dos Açores está, de certa forma, em contraciclo com o resto do país, com o continente e com a Madeira. E eu pergunto se isso é também um fator relevante nas perspectivas futuras, porque, apesar do contexto económico ser mais favorável neste momento, nos últimos anos, a verdade é que a região autónoma dos Açores não conseguiu aproveitar o contexto favorável para garantir algum até excedente orçamental, coisa que infelizmente não aconteceu. Pergunto também, porque referiram por diversas vezes o impacto que a SATA tem tido nas contas da região, mas eu pedi uma confirmação, se em 2023 e em 2024, se a SATA, se os apoios que foram concedidos à SATA tiveram alguma repercussão nas contas de 2023 e 2024. E uma última questão agora nesta primeira fase tem a ver com o acompanhamento que é feito pelo Conselho de Finanças Públicas. A pergunta que faço é se esse acompanhamento é um acompanhamento anual às contas que são publicadas, ou se é feito ou se pode ser feito um acompanhamento numa lógica mais trimestral ou semestral, porque parece-nos que a análise que tem sido feita é muito pertinente e até os contributos que nos deram aqui hoje poderia ser um fator importante nessa otimização da despesa pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem a palavra a professora Nazaré da Costa Cabral. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Relativamente à questão que coloca sobre o ano de 2024, e em particular no cumprimento da regra orçamental de equilíbrio do artigo 16 da Lei das Finanças das Regiões, que nos determina que a receita corrente líquida deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos, nós, em relação ao ano de 2024, não temos ainda informação precisamente para estas amortizações médias de empréstimos e, portanto, não estamos ainda em condições de fazer esse cálculo. Da mesma forma, no que diz respeito aos limites à dívida regional, portanto, há a regra que nos diz que o total do passivo exigível não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida dos últimos 3 exercícios. Neste momento também ainda não temos a informação relativa ao estoque de dívida financeira para acrescer aos passivos e, portanto, temos esta limitação de informação. A questão que coloca relativamente à nossa capacidade, eu passo depois a palavra à doutora Patrícia Simeão para completar, nomeadamente com algumas questões que colocou sobre o impacto da SATA já nos anos 2023 e 2024, mas relativamente à questão que coloca e à possibilidade do Conselho das Finanças Públicas
poder, de facto, ter aqui enfim, uma atuação de monitorização mais regular. Bom, eu faço notar que nós temos, e também isto se prende com as questões de informação e não só, e com questões de definição estatística, nós temos algumas dificuldades, enfim, na obtenção de informação, às vezes há alguns atrasos na obtenção de informação e isso leva a tal desvio temporal da nossa intervenção. Por exemplo, no que diz respeito ao cálculo do saldo na ótica da contabilidade nacional, estamos sempre, desta feita, condicionados com a questão do PIB, não é? Com a definição do PIB regional. Por exemplo, há pouco a doutora Patrícia Simeão mencionou que para o ano 2024 usámos um indicador, um valor que estava relacionado com a taxa de crescimento prevista no orçamento para 2025. Não é ainda o valor do PIB, enfim, assim, apurado afinal. Porquê? Porque há uma determinação e uma informação também algo tardia a esse respeito, e isso depois também atrasa um pouco o nosso processo de análise. Publicámos o nosso relatório último em janeiro de 2025, relativo ao ano de 2023, portanto gostaríamos de facto de fazer uma análise mais cedo, e esse atraso prende-se de facto em grande medida com este aspecto, não é? Estamos sempre dependentes da data, do timing de determinação, de apuramento do PIB regional, nomeadamente para podermos fazer a análise em contas nacionais. Patrícia, já agora faz favor o que achar pertinente acrescentar, por favor. Sim, obrigada. Sim, portanto, relativamente ao cumprimento das regras e o ano 2024, portanto, a professora Nazaré já referiu que nós, de facto, não temos a informação necessária para apurar o cumprimento dessas regras, porque nos falta as amortizações médias previstas para esse ano, uma informação que não é pública e, portanto, teremos que esperar no fundo, pela conta geral, a conta de gerência da região, para podermos aceder a essa informação. De qualquer forma, ressalva-se que essas regras são de facto muito exigentes para a região. Por outro lado, sobre a questão relacionada com os custos da SATA para 2023 e 2024, daquilo que dispomos da informação, durante estes anos não houve garantias adicionais nem injeções de capital nesta empresa, portanto na SATA. Aquilo que nós mostramos, quer em termos de impacto no déficit, quer em termos de impacto na dívida, cinge-se especificamente, portanto, àquilo que foram as garantias concedidas e as dotações de capital que, para as contas nacionais, foram, no fundo, imputadas a déficit e a dívida. Obviamente que durante todos estes anos apresentados, incluiu o custo anual, digamos assim, com o pagamento do serviço público da SATA. Portanto, tudo o que é despesas, transferências que o Governo Regional faz para a empresa, está incluída nestas despesas num total da despesa, porque é uma despesa regular, portanto, estrutural ao longo de todos estes anos. Portanto, aquilo que nós expurgámos, digamos assim, do efeito déficit e dívida foram só no fundo, os compromissos adicionais que foram assumidos com a empresa em termos de garantias e injeções de capital. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, vai exercer a sua réplica. É a palavra. Muito obrigado pelas respostas. De facto, quer em 23, quer em 24, a informação que dispunhamos era que não existia efeitos extraordinários, quer de injeção de capital, quer de garantias adicionais para o Grupo SATA. E a pergunta tem exatamente a ver com este propósito, que é, apesar de não terem existido injeções de capitais ou garantias adicionais, a verdade é que o saldo orçamental da região continua a ser negativo, e essa é uma evidência, uma tendência que tem
que tem crescido desde 2019. E a pergunta que faço é se a persistência dos déficits correntes que se têm registado nas contas da região, obviamente que isso tem levado a um aumento do endividamento, porque de outra forma não se consegue financiar esse déficit corrente. Se isso a médio prazo é sustentável, porque nós já vimos que a região tem vindo a caminhar de forma preocupante na gestão das contas públicas e na geração contínua de déficits correntes, e esse é um fator muito significativo. Entre 2019 e 2024, a despesa corrente aumentou 45%. No mesmo período, a receita corrente aumentou apenas 19%, o que traduz bem o agravamento do déficit. Eu tenho duas perguntas adicionais. A primeira tem a ver com as consequências do incumprimento, ou do possível incumprimento que possa existir das regras orçamentais que já foram aqui referidas, quer a questão dos limites da dívida, quer a questão do saldo corrente. Que consequências é que a região pode vir a ter se em 2024 não conseguir cumprir essas regras orçamentais? E a segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o facto da região, quer em 2021, 2022 e subsequentemente, tem vindo a receber verbas de adiantamento do PRR, mas isso tem ficado claro nos relatórios, quer feitos pelo Tribunal de Contas, quer também, creio, pelo Conselho de Finanças Públicas, que apesar dessas receitas terem sido recebidas, não houve uma despesa efetiva com investimentos do PRR e que elas podem ter sido utilizadas, as receitas, para outras finalidades, nomeadamente para financiamento de despesas correntes. Se isso vier a comprovar, que riscos é que podemos ter para o futuro na gestão das contas públicas? Ou seja, o facto de já termos beneficiado do adiantamento do PRR, mas ainda termos utilizado essas verbas para financiar outras despesas que não o PRR. Que impacto é que isso pode ter nos anos subsequentes? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem de novo a palavra a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral. Muito obrigada. De facto, a situação orçamental e financeira da região, especialmente nos 2 últimos anos, já depois da fase da pandemia, ela apresenta, digamos assim, 2 sinais que podem parecer algo ambivalentes. Por um lado, de facto, a persistência de déficits orçamentais e em particular, muito pressionada por certas áreas de despesa corrente e particularmente de despesa com pessoal e também, já agora, os consumos intermédios, mas desde logo a despesa com pessoal. Por outro lado, num sentido diverso, observamos já a redução do rácio da dívida pública no produto. Claro que esta dinâmica mais favorável da dívida também tem que ver por um lado, com o desempenho em termos de saldo primário, mas também ela própria com o desempenho económico, aquilo que é a própria dinâmica económica nos últimos anos e que, com certeza, terão dado um contributo favorável para esta inversão de trajetória e, portanto, para termos agora uma trajetória decrescente de dívida. Agora, é evidente que, e esta é uma chamada de atenção que fazemos, aliás, fazemos-lo também em relação ao Estado, no seu todo, os riscos que existem, de facto, na gestão pública e associada à despesa, particularmente à despesa corrente, à despesa com pessoal, com consumos intermédios. Agora, é evidente que, chamando a atenção para os riscos que isso pode vir a ter, para uma eventual deterioração mais expressiva da situação financeira, novamente, por exemplo, acarretando uma inversão de trajetória da dívida. Caso, porventura, a situação económica dos Açores também se deteriore, é evidente que essa é uma chamada de atenção que tem que ser feita e é por isso que também estamos aqui, no fundo, para chamar a atenção para a necessidade que o Governo e os atores responsáveis nos Açores têm de encontrar mecanismos de controlo, exatamente, de acompanhamento e de controlo
da evolução dessa despesa pública. Agora, é evidente que isto passa por gestão das políticas públicas e isto passa por medidas de consolidação naquilo que se julga ser importante fazer. Por isso, como foi explicado pela minha colega Noemi Goulart, o Conselho das Finanças Públicas tem defendido que é fundamental, digamos, ao nível daquilo que são os mecanismos de gestão pública, também termos aqui instrumentos que permitam fazer essa seriação daquilo que são, no fundo, despesas prioritárias de despesas supérfluas, identificar aquilo que são, no fundo, as despesas que não é necessário continuar a realizar ou que podem ser, digamos assim, reduzidas na sua expressão, e, pelo contrário, o foco naquilo que são, de facto, as grandes prioridades políticas e aquilo que é fundamental do ponto de vista de resposta às necessidades de crescimento económico que a região tem. Portanto, também temos que ver que a despesa pública ela está instrumentalizada para os objetivos de crescimento económico da região e nessa medida é importante, de facto, identificar aquilo que são as linhas prioritárias de ação. Também concordo com e esse também é um reparo que temos feito, é evidente que a despesa corrente concorre com a despesa de capital e concorre particularmente com a despesa de investimento, não é? E nessa medida é importante fazer uma boa gestão para podermos ter espaço orçamental para a realização de investimento. E neste momento, com o benefício do PRR e com as possibilidades que o PRR ele próprio induz de realização de investimento público, é evidente que os atores políticos, nacionais, regionais, têm aqui a oportunidade de realização desse investimento, bem, e que se quer um investimento produtivo e com ganhos para aquilo que é o crescimento potencial, o aumento do crescimento potencial das várias entidades beneficiárias. Relativamente à questão do incumprimento das regras orçamentais, de facto, a lei das finanças das regiões autónomas não tem propriamente nenhuma sanção jurídica associada à situação de incumprimento, não é? Como sabemos, o Estado Central tem genericamente a possibilidade de retenção de algumas transferências em caso de incumprimento de algumas das obrigações, nomeadamente ao nível de deveres de informação, mas, enfim, não há propriamente uma sanção jurídica prevista na lei, não é? Agora, de novo, estando a lei das finanças das regiões autónomas em processo de revisão, e o Conselho das Finanças Públicas também já chamou a atenção para isto, é muito importante refletir sobre a adequação das regras existentes àquilo que é a realidade das regiões autónomas e àquilo que elas efetivamente precisam para ter um controle salutar das suas finanças públicas, evidentemente sem que aquilo que são as funções fundamentais do Estado e das entidades públicas possam ser postas em causa, mas um controle salutar das finanças públicas, uma regra que seja, de facto, adequada a essas necessidades, articulada com as regras nacionais e que os mecanismos de sanção sejam identificados. Mas isso compete, de facto, ao poder político definir. Essa é uma decisão, em última análise, em última instância, de natureza política. Muito obrigado. Ainda na primeira ronda, pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo mais inscrições, está encerrada a primeira ronda desta audição. Abro inscrições para uma segunda ronda e pergunto se há inscrições. Não há inscrições na segunda ronda, sendo assim, também não há necessidade de uma terceira ronda
e dou por concluída esta audição. Eu peço desculpa pela minha tosse, resta-me agradecer à professora Nazaré da Costa Cabral e também à doutora Patrícia Semião e Noémia Goulart por terem vindo à Comissão de Economia e pedir-lhe então que nos enviasse, e dou-lhe já o meu e-mail se não se importa, o documento que aqui trouxeram. O meu e-mail é muito simples, é psimões, P de Paulo, psimões, @alga.pt. Eu não o estou a ouvir. P. Simões. Exato, @alga.pt. Olha, já, Sr. Presidente, se me é permitido, vou fazer uma pequenina correção que agora pude verificar. Na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, de facto, está previsto um mecanismo de sanção no artigo 45 e que tem que ver justamente com aquilo que há pouco estava a mencionar, a possibilidade de retenção de transferências em caso de incumprimento dos artigos 16 e 40. Peço desculpa, estava a pensar no dever de informação e também, neste caso, a lei atual, a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, o artigo 45, também contempla esse mecanismo de sanção, que é uma sanção do Estado Central em relação às próprias regiões autónomas. Enfim, e que, de novo, compete aos órgãos de poder político determinar, acionar ou não. Muito obrigada. E vou enviar. Estão a ouvir? Estamos a ouvir, sim. É só para dizer, para concluir, que vou enviar então a apresentação para o e-mail que o Sr. Presidente indicou. E eu só tenho a agradecer em nome da Comissão. Obrigada. Muito obrigado. Boa sexta-feira e bom fim de semana. Igualmente. Obrigada. Boa tarde. Com licença. Boa tarde.